A humanidade vista do espaço. Agora vivemos em um mundo interconectado de enorme complexidade. Forjado por inovações revolucionárias, sendo criadas há milhares de anos. Inovações que nos levaram a construir uma teia intrincada de redes e assim prosperarmos. Agora, pela primeira vez, podemos visualizar os laços invisíveis que nos mantêm unidos. Esta é a história sobre como nossas habilidades moldaram o mundo moderno e como as usaremos para garantir nosso futuro. Humanidade vista do espaço. Nossa viagem começa quando menos de 5 milhões de pessoas habitavam a Terra. O Crescente Fértil, no leste do Mediterrâneo. Ano 10.000 a.C. O lugar de uma grande inovação que deu início a uma de nossas redes globais mais importantes. Nestes solos férteis, nossos ancestrais começaram a plantar sementes. O que parecia insignificante alterou a humanidade para sempre. Plantar sementes foi de extrema importância para a história da humanidade, porque é uma maneira completamente diferente de nos alimentar. Nós passamos de ser caçadores, catadores e forrageadores, como éramos na maior parte da história, para começarmos a nos tornar fazendeiros. Mas a agricultura não era restrita ao Oriente Médio. Independentemente, outras tribos em partes diferentes do mundo começaram a plantar e colher. Crescente Fértil, 10.000 a.C. México, 7.000 a.C. Milho. No México, os Olmecs plantavam milho há cerca de 9.000 anos. Peru, 6.000 a.C. Batatas. Há 8.000 anos, nos Andes peruanos, as primeiras batatas foram arrancadas do solo. China, 5.000 anos antes de Cristo. Arroz. O primeiro arroz foi cultivado no Vale do Rio das Pérolas, na China, há 7.000 anos. Europa, 3.000 a.C. Trigo. E no ano 3.000 a.C., o trigo se espalhava pela Europa. A agricultura ainda é nossa principal atividade. A habilidade de espiar nossa Terra do espaço nos faz ver a enorme marca que deixamos no planeta. Usamos 10% das terras do planeta para cultivar nossas lavouras. Lavouras, 10%. E mais do dobro para exercer nossa pecuária. Pecuária, 20%. A maior fazenda de gado no mundo é maior do que Israel. Israel, 20.000 km². E cultivamos trigo em uma área equivalente à Groenlândia. Groenlândia, 2.166.000 km². Nosso alimento usa quase metade das terras do planeta. Um número que cresce a cada dia. Terra usada, 42%. Mas a agricultura fez mais do que fornecer comida para nós. Transformou radicalmente nosso comportamento humano. A agricultura nos permite, pela primeira vez, passar mais tempo atrás de outras conquistas e não só nos preocupando com comida 24 horas por dia. Por milhares de anos, moramos em pequenas tribos de caçadores e coletores, sempre à procura de comida. Mas a agricultura fez com que nos acomodássemos. É o que nos permite, pela primeira vez, ficar em um lugar só. Não precisamos mais sair correndo à procura de comida. Nestes primeiros acampamentos, fortalecemos outro traço humano: a cooperação. Com o trabalho em equipe, pudemos compartilhar novas ideias e habilidades. Assim, nossas habilidades amadureceram.
Essas pessoas podem se especializar em novos papéis na sociedade. Podem tornar-se carpinteiros experientes, tecelões ou ferreiros. Foi através desse processo, com base na agricultura, que civilizações complexas e capazes foram construídas. Com nossas novas habilidades, construímos nossas primeiras civilizações. Hoje, só restaram as ruínas que ainda podemos ver, fundadas em regiões onde aprendemos a plantar pela primeira vez. A agricultura nos permitiu construir nossas primeiras cidades, como Jericó, Erbil e Biblos. As mais velhas foram habitadas por 11.000 anos. Estas são as raízes de nosso mundo moderno. O simples ato de plantar uma semente transformou o jeito de ser da nossa espécie. Foi possível estabelecer acampamentos que acabaram virando cidades e a sociedade globalmente conectada que temos hoje. Do espaço, é possível ver o quão vastas nossas cidades modernas se tornaram. Algumas se uniram para formar metrópoles gigantes. Lá, mais de 50 milhões de nós vivem juntos. Dá para ver grandes metrópoles por todo o caminho até os Apalaches. Por toda a costa leste até em meio ao granito e gelo no Canadá, dá para ver tudo de uma vez só. Nos 90 minutos que levamos para orbitar a Terra, podemos ver o impacto da humanidade ao redor da gente. Podemos ver que a humanidade se espalhou por todo o mundo. Hoje, mais de 500 cidades pelo mundo contêm mais de 1 milhão de pessoas. O surpreendente é que o crescimento incrível de nossas cidades modernas começou há apenas 250 anos. Na maior parte da história, cidades eram a exceção. No geral, havia poucas cidades maiores e várias pequenas. A maior parte da humanidade morava no campo. E isso durou por milhares de anos. Qual foi o estopim para o crescimento das megacidades de hoje? A resposta está nas habilidades de um homem e sua simples ideia que revolucionou o mundo. Isso levou a uma das maiores migrações em massa que a humanidade já testemunhou. Nosso mundo interligado está sendo criado há milhares de anos. Hoje, satélites no espaço revelam uma teia de redes criadas pelo homem que nos liga pelo mundo. Até mesmo nossas cidades. Os moradores de nossas antigas cidades ficaram estagnados por milhares de anos. Mas há 250 anos, um homem teve uma ideia que revolucionou o nosso mundo. Grã-Bretanha, 1765. Enquanto a maioria de nossos ancestrais trabalhava na lavoura, o engenheiro escocês James Watt quer melhorar sua nova invenção: o motor a vapor. Naquela época, motores a vapor eram primitivos e tinham funções limitadas. Mas, com algumas alterações cruciais, Watt deixa o motor a vapor mais eficiente. Armazenagem de vapor, condensador. E assim, mostrando o grande potencial que o vapor tem. Tivemos 3 grandes saltos na história da humanidade. O primeiro foi a descoberta de como controlar o fogo. O segundo foi a agricultura. E o terceiro fez uma enorme diferença. Foi quando aprendemos a armazenar vapor e produzir força. Os engenheiros aprovam o motor de Watt. Isso criou uma nova onda de inovações humanas. Quase do dia para a noite. De repente, uma única bomba de vapor em uma mina substituiu um grupo de 500 cavalos.
E agora podíamos fabricar não só com nossas mãos, mas também com máquinas. Então, pela primeira vez, a sociedade estava livre das limitações de só usar a força muscular. Agora dava para usar as máquinas. A força do vapor impulsiona o maior período de mudanças no comportamento humano em 1000 anos. Nenhum lugar foi mais afetado do que Manchester, na Inglaterra, em 1770. Graças a James Watt, esta pequena cidade logo sucumbe ao poder do vapor. Centenas de milhares de pessoas chegam do campo procurando trabalho nas novas fábricas. Em apenas 50 anos, a população de Manchester incha de 20 mil para 160 mil pessoas. É a primeira cidade industrializada do mundo. O acontecimento mais incrível é que a cidade pode crescer o quanto quiser, porque as ferrovias podem trazer a comida, podem trazer o carvão, trazer as pessoas, sabe? Então as cidades, elas podem, sabe, basicamente a cidade pode virar uma metrópole. Este cenário tornou-se um episódio transformador do comportamento e da história humanas. O mundo foi aberto para nós. Manchester, Londres. A Revolução Industrial uniu as pessoas como nunca antes. Pela primeira vez na história da humanidade, a população de cidades pelo mundo tem crescimento massivo, chegando a milhões em algumas décadas. Foi outro salto gigante para chegarmos ao mundo de hoje. Podemos ver na Índia, na China, também em Tóquio. De repente temos cidades cheias de fábricas, como Detroit, passando de 250 mil pessoas para 1 milhão em apenas uma década. É extraordinário. As proporções ficam enormes, as cidades explodem. A Revolução Industrial impulsiona uma das maiores migrações em massa que o mundo moderno já testemunhou. Se pensarmos nos anos 1800, ainda havia apenas 3% da população global morando em cidades. Então temos o motor a vapor, as ferrovias, a Revolução Industrial e a curva cresce rapidamente. Entramos na era urbana. 1,2 milhões de pessoas se mudam para a cidade por semana no mundo inteiro, sabe? Isso é extraordinário. Essa migração humana trouxe um momento único na história da humanidade. No ano de 2006, algo extremamente significativo aconteceu na história da humanidade. Basicamente, foi o primeiro ano da história que havia mais pessoas morando nas cidades do que no campo. A Revolução Industrial fez com que nos tornássemos uma sociedade urbana. Mas fazer o mundo moderno funcionar exige uma nova gama de habilidades. Algo que criaria a maior rede de engenharia do planeta. Quase todos estariam ligados a ela. Construímos um mundo por onde nossa tecnologia se espalha, conectando bilhões de pessoas. Do espaço, é possível notar as consequências de nossas habilidades. Base da Força Aérea em Vandenberg, Califórnia, 28 de outubro de 2011. 3, 2, liguem os motores. 1, 0. E decolagem do Delta 2 com o satélite NPP. A NASA lança o satélite Suomi. Ele foi projetado para estudar o clima mundial, mas
com um olho eletrônico centenas de vezes mais sensível do que outros satélites. E ele também revela a interconectividade de nosso mundo eletrificado. Este é o Mármore Negro. Um composto sem nuvens do mundo, feito de milhares de imagens coletadas pelo Suomi em 312 órbitas. Ele revela quase todas as luzes que acendemos. Quando olho para as imagens do Mármore Negro da NASA, eu fico muito confuso. É uma ilustração incrível do impacto que a eletricidade e nossas redes elétricas tiveram na espécie humana. Aqui, o rio Nilo brilha como um facho de luz que se espalha pela cidade do Cairo. As luzes de centenas de barcos de pesca revelam uma fronteira invisível feita pelo homem ao patrulharem as águas do território. Enquanto a Coreia do Sul brilha com a luz, a Coreia do Norte continua quase toda no escuro. Desde quando acordamos de manhã, saímos de casa e começamos a trabalhar até a hora de dormir, quase tudo que fazemos envolve eletricidade de uma maneira ou de outra. Qual foi o estopim para que a luz se espalhasse pelo mundo moderno? Parque Menlo, 1879. Dia 31 de dezembro de 1879, Parque Menlo, Nova Jersey. O inventor Thomas Edison demonstra sua versão melhorada da lâmpada elétrica. Ele fez um filamento de bambu e carbono. A lâmpada de Edison brilha mais forte e por mais tempo do que antes. Dura mais de 1000 horas. Mas a lâmpada não presta sem uma fonte de energia. No fim das contas, é preciso pegar a eletricidade de onde é gerada, de sua estação, e levá-la para onde será usada nas casas e fábricas. Para isso, outro tipo de invenção tem que ser feita. Thomas Edison aperfeiçoou a lâmpada como a conhecemos, mas o que pouca gente sabe, e também foi muito importante, é que Edison também foi quem inventou a rede elétrica. Edison construiu uma pequena rede de cabos elétricos para carregar a força para algumas centenas de suas novas lâmpadas no sul de Manhattan. Foi a primeira rede elétrica do mundo. Com inspiração na brilhante ideia de Edison, em apenas 100 anos, a rede elétrica tinha crescido de forma colossal. Na América do Norte, centenas de estações de energia enviam eletricidade por mais de 800 mil quilômetros de linhas de transmissão em alta voltagem. Elas, por sua vez, conectam milhares de cidades e ligam mais de 300 milhões de pessoas que recebem energia pela rede norte-americana. Se esticarmos os cabos de cobre, dá para ir até a Lua e voltar. A rede elétrica é uma máquina complicada. É facilmente a maior e mais sofisticada máquina já construída por humanos. É até difícil quantificar o quão massivo o dispositivo é. Hoje, uma rede elétrica passa pelo mundo todo. 47 mil quilômetros de cabos carregam eletricidade por toda a Austrália. Na Índia é o dobro.
A rede russa tem 118 mil quilômetros de cabos. Na Europa, mais de 298 mil quilômetros de cabos conectam 23 países diferentes. No mundo, a rede elétrica fornece energia para mais de 5 bilhões e meio de pessoas, 80% da humanidade. Da visão de um homem, criamos uma maravilha moderna do mundo. A rede elétrica é uma das tecnologias mais complexas que a humanidade já construiu e que espalhou pelo mundo. A eletricidade é a vida da sociedade moderna. E a rede, as veias. Só damos o valor merecido quando o fornecimento é cortado. De repente, a vida para. E você não pode entrar na internet, nenhuma das luzes funciona, não pode fazer nada. E de repente você percebe, quando há momentos de falta de eletricidade, o quão dependentes nós somos da eletricidade no mundo contemporâneo. Manter um mundo moderno energizado significa que somos dependentes de duas substâncias que vamos até o fim do mundo para encontrar. Nos tornamos viciados a esses recursos. Sem eles, o mundo em que vivemos hoje não existiria. A mina Cordeiro Rojo, na bacia do rio Powder, em Wyoming, é uma das maiores da América. Um grande buraco no chão com mais de 1,5 km de largura. Aqui, algumas das maiores máquinas já construídas retiram milhares de toneladas de terra por dia em busca de carvão. Acho que surpreende muita gente quando elas descobrem que a maior parte da eletricidade produzida no mundo vem do carvão. O carvão é a maior fonte de combustível que usamos para abastecer as redes elétricas. Esta fotografia reveladora, feita do espaço, mostra a extensão da exploração de carvão em Wyoming nos últimos 20 anos. Começando do nada, escavamos uma área quase do tamanho de Vancouver. Mas este enorme complexo de minas fornece menos da metade da energia consumida na América. Nossa dependência em carvão criou uma rede global de oferta e demanda. A Indonésia é o maior exportador de carvão do mundo. 30 milhões de toneladas são vendidas para o Japão por ano. O carvão da Austrália abastece o crescimento industrial da China. E a maior parte da Europa, com a maior economia do mundo, compra carvão da Rússia. Na hora de produzir energia, o carvão é o rei. Mas o carvão não consegue atender nossas necessidades elétricas. No mundo, usamos eletricidade suficiente por dia para fazer uma casa normal funcionar por 5 milhões de anos. Eletricidade global, 55 trilhões de quilowatts. Para atingir a demanda, construímos uma vasta rede de usinas. Mais de 2.300 usinas movidas a carvão geram 41% de nossa eletricidade. 439 usinas nucleares fornecem mais 10%.
O gás natural já abastece 3.000 usinas, gerando 1/5 da eletricidade que consumimos. Mas os recursos naturais não são significativos quando comparados com o impacto de um componente: o petróleo. Titusville, Pensilvânia, 27 de agosto de 1859. Até então, o petróleo só era coletado onde aparecia na superfície. Mas Edwin Drake estava convencido de que o potencial do petróleo aumentaria se houvesse perfuração. Ele quase imediatamente começou a encontrar problemas. Na verdade, o que aconteceu foi que quanto mais fundo iam, mais encontravam água. E o poço começava a encher de água e estragava. Foi um completo desastre. As pessoas começaram a chamá-lo de Drake o Louco, porque eles pensavam que ele era mesmo louco, uma vez que ninguém havia feito aquilo com sucesso. Drake não desiste. Ele usa canos de ferro para fortalecer as laterais do poço. E adivinhem, funcionou. Ele conseguiu perfurar quase 22 metros. E o mais incrível é que o petróleo começou a jorrar daquele poço. E depois disso, pararam de achar que ele era tão louco. Antes de Drake, o petróleo só havia sido usado em pequena escala para aquecimento e iluminação. Sua habilidade é outro forte exemplo de como uma pequena inovação pode mudar radicalmente a escala do esforço humano. A perfuração significava que podíamos extrair petróleo e explorá-lo como nunca. O momento em que Drake conseguiu perfurar o poço e o petróleo apareceu foi uma mudança fundamental na história da humanidade. Hoje, nossa busca por petróleo está espalhada pelo mundo. A perfuração acontece do Alasca até o sul da Austrália. E das terras congeladas da Sibéria até os desertos da Arábia Saudita. No mundo, nossas 3.500 petrolíferas extraem quase 4 milhões de barris do líquido negro por hora. Cerca de 67 mil barris por minuto. Em apenas 150 anos, extraímos quase 1 trilhão de barris de petróleo da Terra. Sem petróleo, estaríamos presos. Ele é o que faz nossos aviões, carros e navios circularem continuamente pelo mundo. Mas o petróleo faz mais do que nos manter em movimento. Nossa capacidade criativa encontrou maneiras de usá-lo que nem Edwin Drake poderia imaginar. Quase tudo que usamos, todos os produtos que precisamos no dia a dia, estão relacionados ao petróleo. A influência do petróleo é tão grande que apoia um dos traços humanos mais antigos que nos conectam hoje: o comércio. O comércio é uma rede complexa que se expande pelo mundo. Mas seu começo foi bastante humilde. Forjado de algo tão simples como uma caixa de metal que transformaria nossas vidas. Nosso mundo depende de grandes redes mundiais. Milhões de quilômetros de estradas e ferrovias. Milhares de aeronaves percorrendo o mundo. E navios que recheiam os oceanos. É através deles que a civilização transporta tudo o que faz.
Nossa rota de comércio é uma rede indispensável que conecta quase todos nós. Tudo que consumimos, tudo que usamos, tudo vem de vários lugares diferentes agora. E é muito diferente de antigamente. Se tem uma coisa que faz o mundo funcionar hoje, é a rede de comércio internacional. Como esta rede vital cresceu. As raízes do comércio no mundo moderno estão no centro da China, há mais de 1000 anos. Os chineses foram os pioneiros no comércio. Por centenas de anos, a dinastia Han criou uma rede de caminhos com mais de 9.000 quilômetros. Eram chamadas coletivamente de Rotas da Seda. Passando por continentes, as Rotas da Seda são reconhecidas mundialmente como a primeira rede de comércio intercontinental. Levavam bens que muitos nunca viram antes. Antes da introdução da seda no Império Romano, eles tinham linho e lã, que coçavam e pinicavam. Para eles, a seda era uma revelação, eles enlouqueceram com ela. Mas o comércio por terra era geralmente árduo e perigoso. Em meados do século XV, a guerra entre as dinastias bizantina e otomana fez com que as rotas da seda ficassem intransitáveis. Mas o comércio entre o Oriente e o Ocidente dava muito lucro para ser perdido. Então, uma rota alternativa para o Extremo Oriente fez-se necessária. Sul da Espanha, 3 de agosto de 1492. Cristóvão Colombo sai na primeira de suas 4 viagens inovadoras. Colombo velejou para o oeste pelo Atlântico, pensando que fosse encontrar uma passagem para o Extremo Oriente. Mas algo novo estava no caminho. A América. Encontrar um mundo novo trouxe uma era de ouro de descobertas, abrindo caminho para um vasto império comercial entre nações de todo o mundo. Os muitos navios que viajaram pelo mundo nos 150 anos seguintes abriram novas rotas para novas ilhas nos hemisférios norte e sul. Muitas vezes, as viagens foram retratadas na história como missões heróicas de exploração. Mas, na verdade, os marinheiros foram impulsionados pelo desejo de fazer comércio. Colombo, Dias, da Gama e Magellan não estavam procurando por ouro nem por almas para salvar. Estavam procurando por noz moscada, flores de noz, cravos e canela. A era da descoberta nos permitiu perceber na Europa que havia lugares do outro lado do mundo, cheios de novas riquezas. Meio quilo de noz moscada era o terno Armani, o sapato Gucci e a BMW daquela época. O efeito das viagens começa a se espalhar por nossas cidades. Portos em Londres, Paris e Roma começam a comercializar chá, temperos e açúcar. O café aparece em Amsterdã e Nova York. As primeiras rotas de transporte trouxeram grandes riquezas para os portos ligados a elas, criando a base das redes globais de comércio de hoje. Mas o começo do mercado em massa atual esperaria mais várias centenas de anos para acontecer. Nova Jersey, 1956. Porto de Newark, Elizabeth, Nova Jersey,
26 de abril de 1956. Malcolm McLean está prestes a apresentar uma inovação que revolucionará o comércio. Antes de McLean, carregar e descarregar navios de carga demorava e era caro. Os grãos eram colocados em barris e centenas de carregadores pegavam e colocavam os bens em todos os espaços disponíveis. A brilhante ideia de McLean foi padronizar os processos usando containers de envio. É só uma caixa. Mas o que o container de envio faz por nós é que ele dá uma unidade de comércio. Algo que é uniforme em tamanho em qualquer lugar do mundo. E dá para ter espaço nos navios e guindastes, além de os caminhões serem adaptados para algo sempre do mesmo tamanho. O tamanho único do container faz com que haja queda instantânea no preço do carregamento, de $6 até só 16 centavos a tonelada. E é esse aumento incrível na eficiência que fez com que o preço do envio de um container diminuísse, e isso faz o comércio internacional ser mais barato. Hoje, a ideia já cresceu e é uma rede de 4 trilhões de dólares. Com milhares de navios carregando mais de 120 milhões de containers por ano. Do espaço, vários satélites de posicionamento global rastreiam o movimento desta imensa frota. Milhares de rotas de navegação aparecem nos oceanos. Uma rede global que busca e entrega cargas por 4.500 portos cargueiros. Para entender como um humilde container de envio mudou sua vida, vá até o supermercado mais próximo. Lá você pode comprar laranjas e bananas dos Estados Unidos e Equador, peixe da China, carne da Argentina, amêndoas do Marrocos. Tamanha diversidade de produtos não existiria sem os envios. As rotas de transporte trouxeram o mundo para nossa porta. Mas não são apenas os bens que estão em constante movimento. Nossas habilidades criativas produziram invenções que movimentam bilhões de nós todos os dias e criaram a rede global mais extensa do mundo. Nova York, uma das maiores cidades do planeta. Hoje, mais de 800 línguas diferentes são faladas aqui a qualquer momento. Construída por gerações de imigrantes, a Big Apple é a cidade mais linguisticamente diversa da Terra. No mundo, mais de 200 milhões de nós procuram vida nova no exterior por ano. Mas o número de nós que viaja por dia é consideravelmente maior. Em um curto período de tempo, praticamente 1/5 da humanidade está se movimentando. Navegando em uma complexa rede global de estradas e ferrovias. Rotas marítimas e rotas de voo. O transporte abriu as portas do mundo.
fazendo com que consigamos ir a qualquer lugar a qualquer hora. Mas há apenas 100 anos, quase nada dessa infraestrutura estava pronta. Demorou milhares de anos para que nossos ancestrais saíssem da África. E demorou milhares de anos depois disso para uma única pessoa dar a volta ao mundo de navio. E hoje fazemos isso o tempo todo e todos os dias. Como é que nós nos tornamos tão móveis? A resposta está na inovação. 1º de outubro de 1908, Detroit, Michigan. O dono de fábrica, Henry Ford, projeta uma linha de montagem para a produção em massa de seu carro, o Ford modelo T. Ele diminuiu os custos de fabricação, fazendo com que o carro fosse barato para o americano comprar. Nos 20 anos seguintes, 15 milhões de carros saem das fábricas. É o começo de uma grande mudança no comportamento humano. O carro é de fato uma tecnologia que nos une e nos marca como uma civilização moderna. Porque o carro realizou o sonho que tínhamos há séculos, que era viajar de um lado para o outro de maneira individual. A produção em massa do carro cria uma nova rede. Nossas estradas. A primeira estrada da América tinha 965 quilômetros, do rio Potomac até o rio Ohio. 100 anos depois, a América do Norte já tinha construído a maior rede de estradas do mundo. Mais de 7 milhões de quilômetros. No mundo, mais de 56 milhões de quilômetros ligam cidades, países e até continentes. Hoje, você pode dirigir 17 mil quilômetros sem parar. De John O'Groats, Escócia, até Cape Town, na África do Sul. Se esticarmos nossas estradas, elas dão a volta no Equador muito mais de 1000 vezes. Isso nos permite dirigir mais de 1 bilhão de veículos pelo mundo. 1 para cada 7 de nós. O carro representa a liberdade, a habilidade de melhorar a vida, a habilidade de encontrar um emprego. A habilidade de viver ainda depende do carro. Agora, de repente, regiões metropolitanas são expandidas e conseguimos viver em escalas que eram completamente desconhecidas por gerações passadas. E esta é a etapa final para o transporte, que vai além da cidade e entra em escala global. Surpreendentemente, a inovação que impulsionou a rede que mais cresce na humanidade foi feita 5 anos antes do carro de Ford. Kitty Hawk, Carolina do Norte, 17 de dezembro de 1903. Nesta grande praia deserta, os irmãos Wright testaram uma máquina chamada O Voador. Fica no ar por apenas 12 segundos e voa apenas 37 metros. Esse evento até então insignificante é o começo de uma revolução. A era dos voos movidos à energia. Criando outra rede global que não damos o devido valor. Depois daquele primeiro voo, que viaja apenas alguns metros, o mundo encolhe. Agora temos redes globais que nos permitem viajar de um lado do planeta até o outro em apenas um dia. Usando um GPS e dados de radar, podemos revelar cada um dos aviões que viajam pelo mundo todos os dias. Cerca de 500 mil de nós devem estar voando agora. Por ano, quase 40 milhões de voos carregam 3 bilhões de passageiros para inúmeros destinos. Para manter esta matriz em movimento, tem-se uma rede de mais de 40 mil aeroportos. Hartsfield-Jackson,
Aeroporto Internacional de Atlanta. É o mais movimentado da Terra. Ele serve 95 milhões de passageiros por ano e os leva a 225 destinos diferentes. Hoje, a aviação mostra uma imagem fascinante do movimento humano. Com a invenção do avião e dos voos internacionais, não foi só o mundo que encolheu, mas a humanidade foi conectada. E todo o planeta é agora uma única cidade interconectada. Podemos agora chegar a 90% do planeta em menos de 48 horas. É a prova de que estamos mais conectados do que em qualquer outro momento da história humana. Isso mudou nossa percepção do mundo. Podemos nos ver agora sendo membros de uma única sociedade, de uma única raça. As viagens no mundo moderno nos unem de maneiras que há um século eram inimagináveis. Mas nossas habilidades nos levaram a uma rede ainda mais nova e inédita. Ela nos permite falar com alguém cara a cara do outro lado do mundo sem sair de casa. Hoje, bilhões de nós carregam computadores em miniatura no bolso. Há 50 anos, calculadoras com o mesmo poder de processamento tinham o tamanho de nossas salas. Agora, os avanços tecnológicos fizeram com que coubessem em nossas mãos. Ligados uns aos outros, nossos smartphones mudaram completamente a maneira da sociedade funcionar, com consequências incríveis. Toque na tela, podemos dividir nossas vidas com qualquer um, em qualquer lugar do mundo. Todos os dias, enviamos 182 bilhões de e-mails e 500 milhões de tweets. Colocamos 70 milhões de fotos no Instagram e curtimos mais de 3 bilhões de posts no Facebook. Podemos espalhar um pensamento ou ideia em instantes. Se for viral, um único post pode chegar a bilhões de pessoas. Mas há apenas 500 anos, 99% de nossos ancestrais não tinha acesso nem a um livro. Mainz, Alemanha, 1450. Por séculos, livros e escrituras eram impressos com isto: letras de madeira. Cada letra era meticulosamente esculpida e cada página impressa individualmente. Até que o ferreiro Johannes Gutenberg teve uma ideia muito simples. Ele fez suas letras de impressão de chumbo. As letras de metal podem ser moldadas e não esculpidas, fazendo com que a impressão saia mais rápido. Antes de 1450, levava quase 2 semanas para imprimir um livro, talvez até um mês. Agora, com a invenção flexível e rápida de Gutenberg, dava para imprimir um livro em 1 hora. A invenção de Gutenberg fez com que a impressão ficasse 100 vezes mais barata, impulsionando uma mudança monumental no comportamento humano. A disponibilidade de livros e panfletos mais baratos fez com que as pessoas quisessem aprender a ler e escrever. Ler e escrever não era apenas para os ricos. Nos 500 anos seguintes, a imprensa torna-se o método de comunicação em massa, lançando bilhões de livros e jornais. Livros e jornais foram a maneira mais rápida de comunicação por mais de 200 anos.
Mas eles só saíam do lugar quando carregados. No caso da América, levava uma semana para viajar da costa leste até a oeste. Até que, no começo do século XIX, há a chegada de uma invenção que aumenta muito a velocidade da comunicação. O telégrafo elétrico. Com a inovação da eletricidade, as mensagens podem ser enviadas não no ritmo de um cavalo, mas por cabos com quase a velocidade da luz. Resumindo, o que o telégrafo faz é encurtar o tempo de transmissão de dias ou semanas de uma cidade para outra para apenas segundos. Mas o real teste do telégrafo aconteceria não para conectar um país, mas sim conectar continentes. 29 de julho de 1858. No meio do Atlântico, 2 navios se aproximam. Os dois carregam cabos feitos de fios de cobre de 7 camadas. Devagar e com calma, os fios são interligados. O primeiro cabo de telégrafo transatlântico foi criado. Então, pela primeira vez, a Europa e a América se uniram por um fio elétrico e pudemos usar a eletricidade para enviar mensagens um para o outro. No dia 16 de agosto de 1858, a Rainha Vitória envia uma mensagem telegrafada para o presidente Buchanan. Para escrever a mensagem toda da rainha, com 99 palavras, levou 17 horas e 40 minutos para a transmissão. É muito devagar para os padrões de hoje. Quando pensamos sobre o que aquilo significou, pensamos em pessoas se comunicando pelo vasto oceano, bem mais rápido do que uma carta que seria enviada por barco. Aproximar 2 países foi um grande acontecimento, fenomenal. Se pensarmos no presente, mais de 800 mil quilômetros de cabo submarino de fibra óptica conectam cada continente na Terra. Esta rede de comunicações já dobrou de tamanho apenas nos últimos 5 anos. O Cabo 3, que liga o sudeste da Ásia, o Oriente Médio e o oeste da Europa, é uma obra de arte da engenharia. Tem quase 39 mil quilômetros e liga 33 países, da Bélgica até o Japão. Através dele, enviamos o equivalente a 200 bilhões de palavras por segundo. Se eu e você fôssemos falar tantas palavras, teríamos que começar a falar sem parar na época que Jesus era vivo e falar dia e noite sem dormir, sem parar e sem comer. E ainda estaríamos falando neste momento. Esta incrível rede não está apenas dentro do oceano. Cerca de 56 milhões de quilômetros de cabos de dados estão apenas nos Estados Unidos. Juntos, estes cabos criaram a derradeira rede de comunicações. Aquela que define como interagimos e nos comunicamos hoje em dia. Internet global. A internet. Com todas essas redes de dados e a internet entrando pela primeira vez na história humana, podemos nos comunicar com qualquer pessoa de qualquer lugar do planeta quando quisermos. Dançarinos de hip-hop em Xangai estão aprendendo e tirando ideias de dançarinos de hip-hop do Harlem ou Soweto. Agora, você pode estar nas Montanhas Rochosas ou nas planícies do Tibete e pode ter acesso a 100 vezes mais informações do que a pessoa mais informada que existia há 20 anos. A internet é o ápice de nossa sociedade interconectada.
ela molda quase todos os aspectos de nossas vidas. Podemos fazer tudo de forma instantânea de qualquer lugar do mundo. A internet mostra como nos tornamos interconectados. Foi um longo caminho percorrido nos últimos 12 mil anos. Impulsionados por inúmeras inovações, construímos uma rede global de enorme complexidade. Camada por camada, esta rede nos fornece comida, energia, bens, transporte e comunicação. Revelando que agora vivemos em uma sociedade realmente global de extrema complexidade. Mas esta quantidade de dados expõe muito mais. Podemos usar os dados para ver nosso futuro. Eles revelam os grandes desafios de alimentação e energia que nossa população crescente enfrentará. Isso inspira nossas habilidades de criar inovações que garantirão nosso futuro na Terra. Não em centenas de anos, mas em apenas uma geração. Somos cerca de 7 bilhões de pessoas agora. Mas esse crescimento massivo de pelo menos 2 bilhões de pessoas nos próximos 35 anos não tem precedentes. A população mundial nunca aumentou tanto. As inovações nos trouxeram a este crescimento populacional. A questão é, estamos nos tornando vítimas de nosso próprio sucesso? Acredito que haverá muitos grandes desafios no futuro próximo. Como sustentaremos a população humana sem devastar o ambiente natural do planeta em que vivemos? Estes desafios giram em torno de comida. Comida é vida. Sem ela, nós morremos. Não dá para simplificar mais. Comida é vida. Água. Praticamente tudo que os humanos fazem precisa de água. Então, seja para cultivar as lavouras que nos trazem comida ou fazer as indústrias funcionarem, precisamos de água. E uma fonte de energia. Como então resolveremos esse problema? Para deixar as luzes acesas e os carros funcionando. O relógio não para. A cada dia que passa, nossa população crescente precisa de mais comida, água e energia. Como atender às demandas sem sobrecarregar a Terra? Ou causar maior mudança climática? Nós, cientistas, sabemos que nosso clima muda naturalmente. Sempre soubemos disso, mas agora a contribuição humana uniu-se com a mudança natural e é como uma lupa. Ela amplifica a maneira que os sistemas mudam. O jeito que vivemos agora não pode durar para sempre. Então teremos que encontrar outras soluções viáveis. São desafios que enfrentamos, e quando mais 2 bilhões de pessoas são colocadas no mundo nos próximos 35 anos, a razão do problema deve ficar aparente. Precisamos pensar em uma solução. Uma que garanta o futuro de nossas vidas no planeta. E todas as informações que coletamos sobre nós mesmos podem ajudar. Podemos usar os dados para entender o futuro, os padrões que estão se formando e como a civilização irá evoluir. Sabemos que os problemas estão aí, mas podemos encontrar soluções? As mesmas habilidades humanas que fizeram a gente chegar até aqui podem garantir o futuro das próximas gerações? Não há tempo a perder. As habilidades humanas fizeram com que a população crescesse como nunca.
Mais 2 bilhões de pessoas até 2050 desafiarão a maneira que vivemos. Um dos principais problemas será a comida. Alimentar 9 bilhões de pessoas com certeza é uma pergunta que traz dor de cabeça. Não é algo fácil de se fazer. Alimentar o mundo é tarefa difícil. Usa-se uma grande quantidade de terra para lavoura e pecuária, milhões de litros de água e energia para criar, produzir e transportar nosso alimento. Isso tudo prejudica o meio ambiente. Tudo isso lança dióxido de carbono e, de fato, a maior quantidade é lançada pela agricultura. O desafio é encontrar maneiras de produzir o suficiente para todos sem prejudicar a terra que nos sustenta. Imagine que tenha um lindo jardim, está cheio de todas as comidas necessárias, crescendo para sobreviver por um ano. Fantástico! Agora imagine que com o passar dos anos, o jardim encolhe 1 metro. Então você consegue lidar com isso por um tempo, mas no fim das contas é um problema, sabe? O que vai fazer para resolver? Hoje, para alimentar um norte-americano, é preciso 2 acres de terra. Mas até 2050, o previsto é que 2 acres de terra alimente não 1, mas 4 norte-americanos. Até agora, já usamos praticamente toda a terra arável do mundo. Mas e se conseguíssemos plantar para cima, ao invés de para os lados? Chicago, na beira dos Grandes Lagos. A fazenda Green Sense pode não parecer verde por dentro. Mas, substituindo o sol por estas lâmpadas de LED rosa, cria-se um jeito todo diferente de plantar. As lavouras daqui crescem verticalmente, fazendo com que a quantidade de terra usada caia 90%. É possível fazer não uma, mas 26 colheitas por ano. A agricultura urbana não só poupa a terra, mas também água. Estas lavouras usam apenas 10% da água que precisariam nos campos. É muito importante, porque ter água o suficiente é outro desafio que enfrentaremos no futuro. Do espaço, fica claro que o planeta Terra é um planeta água. Mas não podemos usar a maior parte dela. 97% da água da Terra está no mar e cerca de 2,5% são águas puras. E a quantidade que podemos utilizar é menor ainda. A maior parte da água fresca está presa nas geleiras e no subterrâneo. É muito fundo, não conseguimos bombear. Então, apenas cerca de 1% da água da Terra existe como água fresca. Então, é um recurso muito limitado. Desse 1% de água fresca, enormes 2/3 são usados para criar nossa comida. Reparem no quanto é necessário para nossas refeições. O motivo disso está claro. Para cultivar algumas batatas, precisamos de, em média, 25 litros de água. A salada precisa de 140 litros. Esses 2 ovos, juntos são mais de 270 litros. E o bife, mais de 2.000 litros de água. E o copo de leite que pediu, 200 litros. Somados, são aproximadamente 2.600 litros de água para criar esta refeição.
E milhões são comidas por hora. Muita da comida que comemos foi cultivada em um campo onde havia agricultura irrigada. Então, os vegetais, a carne, o copo de leite, tudo isso precisou de grandes quantidades de água para ser feito. É por isso que a água está se tornando uma das nossas commodities mais preciosas. Se observarmos o mundo da órbita, podemos ver as consequências da nossa sede por água. Eu nunca me esquecerei de quando quis tirar uma foto do Mar Aral e precisei de várias órbitas até achá-lo, várias tentativas para encontrar o Mar Aral, porque já não é mais um mar. Mais de 32 mil quilômetros de canais e 45 barragens roubaram a água do Mar Aral. Eu não via água lá, havia o que parecia ser uma costa remanescente, mas era cinza sujo, tudo marrom, e foi tudo que conseguimos ver. Esta não é a única água que está desaparecendo. O Rio Amarelo na China foi drenado para a agricultura e apenas 10% de suas águas chegam ao mar. O Rio Indus, no Paquistão, também só tem 10% de toda a água. Nos Estados Unidos, menos de 10% das águas do Rio Colorado chegam no México. Cultivar a comida que ajuda a preservar as terras e a água é importante. Fazendas como a Green Sense podem progredir muito. E inovações em outros lugares também fornecem soluções promissoras. Harpenden, norte de Londres. Nos laboratórios de pesquisa de Homestead, estas mudas de trigo parecem comuns. Mas os cientistas as estão modificando para cultivar mais trigo do que antes. A primeira maneira de aumentar a quantidade de comida que produzimos é aumentando o rendimento, ou seja, aumentar a quantidade de comida produzida na mesma área plantada. Então estaremos usando tecnologias como a engenharia genética para manter nossas lavouras tão produtivas quanto pudermos. Estas plantas são mais bem criadas. Alterando a composição genética delas, produzirão muito mais trigo. Aumentando o rendimento sem o uso de mais terras, água irrigada, fertilizantes e pesticidas. Hoje, na Inglaterra, cerca de 8 toneladas de trigo são colhidas por acre. Estas plantas estão projetadas para elevar a quantidade para 20 toneladas. A biotecnologia também pode ajudar as plantas a ficarem mais resistentes a pestes, seca ou enchentes, abrindo novas possibilidades de onde podemos plantá-las. Então, há estudos para podermos plantar, por exemplo, trigo resistente a secas, que pode ser cultivado na África subsaariana, ou arroz resistente a enchentes, que pode ser cultivado na Ásia. Logo, poderemos ver arroz tolerante à seca e enchentes na Índia e Paquistão. Milho tolerante à seca no oeste do Kansas. Milho plantado em partes ressecadas de Uganda. E trigo colhido em áreas semiáridas da África, Austrália e América do Sul. Novos métodos de cultivo são componentes-chave para a alimentação do novo mundo. E, além do mais, podem ajudar na mudança climática. Surpreendentemente, a agricultura produz cerca de 1/4 dos gases de efeito estufa das fontes humanas que vão para a atmosfera.
Não há nada que garanta nossa comida no futuro. Mudar a maneira que a cultivamos, onde cultivamos e o que cultivamos pode ajudar. Mas teremos energia o suficiente para cozinhar nossa comida no futuro? Muito do que fazemos todos os dias requer energia. A produção, o movimento, a comida, a diversão. Se a população está chegando a 9 bilhões, precisaremos de mais energia. A questão é, será o suficiente? Há 300 anos, a Revolução Industrial foi o estopim para a migração em massa. Desde então, cada vez mais pessoas vão morar nas cidades. No momento, temos em média 3,5 bilhões de pessoas morando nas cidades. E o incrível é que para 2050, a previsão será de 7 bilhões, será o dobro. Quero dizer que é uma transição humana em uma escala nunca antes vista. O incrível é que iremos construir mais cidades nos próximos 40 anos do que construímos na história da humanidade. Este enorme crescimento urbano tem previsão de grande impacto em nossas vidas. Em 2050, ir de uma cidade a outra significará que mais gente está se movendo. Um aumento assustador de 600%. Os passageiros de avião aumentarão de cerca de 3 bilhões hoje para 16 bilhões. O equivalente a 44 milhões de pessoas voando por dia. E o número de carros nas estradas será de 2 bilhões. Hoje na China há 250 milhões de veículos e a cada ano há mais 20 milhões, pois a classe média descobre que quer um carro e a liberdade que vem junto com ele. Em Pequim, as estradas já estão cheias. Há mais de 2 milhões de carros. Um número com crescimento de 1.500 por dia. Nossa necessidade de energia também aumentará e dobrará até 2050. Precisaremos de 110% a mais de petróleo. O equivalente a produzir impossíveis 70 mil galões por segundo. Preço, galão. No mundo, construiremos mais de 1.000 novas usinas movidas a carvão para atender às demandas por eletricidade. Se pensarmos no futuro, os maiores aumentos na demanda por energia virão de lugares como a China e a Índia. As pessoas nessas partes do mundo estarão dirigindo mais carros, estarão viajando mais de avião, estarão usando mais dispositivos que consomem eletricidade. Temos recursos suficientes para atender à demanda crescente por energia? Com a quantidade consumida hoje, há previsões de que o petróleo durará apenas cerca de 50 anos. Talvez o carvão aguente chegar até o próximo século. Então, pelo menos, por enquanto, teremos o suficiente. Mas usar as sobras desses recursos nos trará grandes problemas. Tem muito carvão sobrando no solo, mas se queimarmos todo o carvão para gerar energia, teremos um grande problema com a mudança climática. Não dá para resolver o problema. Usar combustíveis fósseis adicionará mais 300 bilhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera até 2050, aumentando muito os efeitos da mudança climática.
Fortes tempestades e aumento do nível do mar afetarão mais pessoas com mais frequência. Pense no sudeste da Ásia. Nos próximos 35 anos, a previsão é que a população nas cidades costeiras aumente muito. Muito mais pessoas ficarão em risco quando as tempestades futuras chegarem e o nível do mar aumentar. No mundo, enchentes em costas ameaçam atingir mais de 1 bilhão de pessoas até 2050. Precisamos pensar em novas soluções para fabricar energia. Os seres humanos têm grande capacidade de inovação. Somos fabricantes supremos, criamos coisas. E já estamos começando a criar tecnologias e também máquinas para nos fornecer maneiras alternativas de criar e de armazenar energia. A usina elétrica Ivanpah, localizada no deserto da Califórnia, é a maior usina solar do planeta. Mais de 300 mil espelhos, controlados por computador, jogam a luz do sol para cima de uma torre gigante. A água torna-se vapor quente e faz turbinas elétricas funcionarem. Houve uma época, não faz muito tempo, talvez há algumas décadas, que algo como energia solar era visto como um tipo de sonho utópico, um tipo de fantasia louca. Mas usinas como esta estão transformando fantasia em realidade. Só a Ivanpah produz energia suficiente para abastecer mais de 140 mil casas. Acho que já percebemos que essas grandes usinas demonstraram que a tecnologia já está dando certo. A tecnologia funciona. Nós podemos produzir grandes quantidades de energia usando a energia solar. Ivanpah é só um exemplo do que é possível fazer com o Sol. Nossa estrela mais próxima também fornece outras fontes de energia. É o calor dele que faz o mundo ventar. Energia eólica é provavelmente a forma mais bem-sucedida de energia renovável. Está ativa em todo o mundo. Atualmente, há países inteiros que produzem quantias significativas de energia através do vento. Por ano, o Sol libera energia suficiente para atender 20 mil vezes a demanda global. Se procurarmos ajuda no Sol para energizar o planeta, nosso futuro será mais iluminado? Com a população crescendo, nossa sede de energia só vai aumentar. Mas, se quisermos impedir mudanças climáticas, nossa dependência em combustíveis fósseis terá que acabar. O santo graal para um futuro próximo é usar a energia proveniente do Sol. Nos últimos 5 anos, a energia que agora usamos proveniente do Sol já teve aumento de 100%. A China pode produzir quase 400 gigawatts de energia renovável a qualquer momento. Mais do dobro do total de consumo de energia da África. No Canadá, apenas a energia eólica aumentou quase 2.000% em 10 anos, energizando 1,5 milhão de casas e comércios. Tudo isso libera pouquíssimos gases de efeito estufa. Antes de começarmos a tirar o carvão do solo e perfurar a terra por petróleo, usávamos primordialmente a energia solar.
No futuro, completaremos o ciclo e, mais uma vez, usaremos o Sol para produzir a maior parte da nossa energia. Há somente tanto carvão e petróleo no solo, mas o Sol brilhará por bilhões de anos. O vento sempre soprará e a água sempre fluirá. Fazer uso do Sol é uma alternativa para pararmos de usar os combustíveis fósseis. Se usado, ele terá o poder de transformar nosso mundo, suprindo as necessidades de energia para todos nós no futuro. Então, nosso futuro será mesmo brilhante? Nos últimos 12.000 anos, nossa sociedade sofreu uma transformação incrível. De nômades espalhados por grandes distâncias, até a construção do mundo moderno. As inovações nos fizeram construir uma vasta teia interconectada. Uma teia que agora toca cada um de nós. Essa conectividade incrível também cria maior interdependência. Significa que precisamos cuidar dos sistemas e de cada um ainda mais, pois o que fazemos individualmente pode afetar mais os outros. Agora, temos a habilidade de ver como estamos conectados. Tudo o que fazemos durante o dia a dia gera grandes quantidades de informação. Se colocarmos tudo junto, podemos nos ver como nunca antes, em escala global. Como nos movimentamos, comemos, negociamos. E se quiser entender qualquer aspecto do nosso mundo moderno, poderá fazer isso com apenas um clique. Este é o mundo incrivelmente complexo que nós criamos. Pela primeira vez na história, todos esses dados nos permitem nos ver de forma mais completa. Mas o sucesso do nosso mundo moderno está no equilíbrio. Nossas habilidades têm um preço. Criamos um mundo que precisa dar apoio a 7 bilhões de pessoas. E, em apenas uma geração, a previsão é que haja aumento de mais 2 bilhões. Isso faz com que o futuro seja incerto. Com certeza, nossa espécie enfrentará grandes desafios nos próximos anos. Mas nossa civilização já triunfou contra adversidades antes. Observando o passado da história humana, várias e várias vezes nós nos unimos e resolvemos esses desafios. As mesmas habilidades que nos trouxeram até aqui poderão solucionar problemas no futuro. Já mostramos com o passar do tempo que conseguimos resolver desafios globais através de tecnologia, através de nossa inteligência. Somos criativos de maneiras que nós mesmos nos surpreendemos. Somos criativos por natureza. Interconectados, temos o poder de unir forças e enfrentar o futuro juntos, não como nações individuais, mas como uma sociedade global. Temos mais conhecimento do que em qualquer outra época. Temos habilidades incríveis. Temos a habilidade de dividir conhecimento, de espalhar conhecimento e de acumular conhecimento. Temos tantos dados, tantas informações. Acho que seria uma tragédia se não os usássemos de forma efetiva. E precisamos aprender a usá-los. Aprender com todos esses dados pode moldar nosso futuro. Será que eu gostaria de viver no futuro? Qual futuro?
Porque eu não acredito no futuro, que há apenas um futuro esperando por nós. Eu quero criar o futuro. Eu acredito que podemos criar o futuro juntos. Então, eu quero viver em um futuro que é ainda mais conectado do que agora. Eu quero pertencer a uma sociedade global que pode nos unir para que possamos atingir o nosso completo potencial. Eu acho que esse futuro é possível.